Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Agora eu tô com uma série nova que eu quero mostrar passo a passo alguns projetos pessoais que eu tenho desenvolvido. E o projeto desse vídeo é esse projeto aqui, que basicamente ele mostra numa telinha a quantidade de inscritos que eu tenho no canal, a quantidade de visualizações dos meus últimos vídeos. E aí no caso eu uso um microcontrolador que é o SP32, rodando MicroPython, que é uma distribuição do Python para embarcados, e fazendo acesso à API do YouTube para pegar os dados aí do meu canal, né? Então eu vou mostrar passo a passo como foi desenvolver esse projeto aqui. Bom, para começar, o que é o MicroPython, né? O MicroPython basicamente ele é uma reimplementação da linguagem Python, só que voltada para ambiente embarcado, né? Ela é um subconjunto da linguagem, não tem todas as funcionalidades do Python, mas ela é praticamente assim, tem muitas das funcionalidades e da parte mais dinâmica de programação que o Python traz pra gente, né? Originalmente ela foi desenvolvida para rodar nessa plaquinha que é a PyBoard, que ela é baseada no STM32. E aí o que aconteceu é que a comunidade gostou desse projeto e acabou portando para outras placas, né? Então a gente tem suporte, por exemplo, para nossas famosinhas aí, né? SP8266, né? Que é esse carinha aqui, que ele é um microcontrolador com Wi-Fi embutido, tem suporte também para a IDE do Arduino e tudo mais. E também para o SP32, que é o irmão mais velho aí, né? A versão mais nova, que ela é até dual core, tem mais memória, Wi-Fi e Bluetooth também, né? Para esse projeto aqui a gente vai utilizar o SP32, porque por conta do MicroPython, apesar dele ser voltado para ambiente embarcado, ele é uma linguagem que ela é interpretada, né? Então ela acaba usando bastante memória do microcontrolador, então eu acho mais recomendado você começar com o SP32, que você vai ter muito mais memória disponível para desenvolver o seu projeto, né? Bom, aí a primeira parte a gente vem aqui na página de download e a gente vai baixar a imagem para a gente gravar no nosso SP32 para conseguir começar a programar em MicroPython. Então, clicando aqui, a gente vai ver o link para a imagem. E aí, para gravar essa imagem, a gente precisa de uma ferramenta que é da própria Espressif, que é a empresa que desenvolve o SP, que é essa SP-Tool. Então, é uma ferramenta em Python que ela serve para gravar binários na memória flash desses microcontroladores, né? E depois outras ferramentas que também a gente vai instalar vai ser o MPy, que é uma ferramenta para a gente escrever no sistema de arquivos dele. Então quando a gente escrever nosso script Python, para a gente passar para o microcontrolador para a memória flash dele, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que ele vai copiar esse arquivo para dentro do microcontrolador. A gente também vai usar isso para copiar bibliotecas que a gente vai instalar, como por exemplo a biblioteca para fazer interação com a tela. É uma biblioteca separada, tem que ser baixada e passada para o microcontrolador. Bom, e a forma para programar esse microcontrolador usando MicroPython, então quando a gente está habituado, por exemplo, a desenvolver para Arduino, a gente usa, por exemplo, a ideia do Arduino, ou, por exemplo, eu gosto de utilizar o Visual Studio Code com o plugin do Plataforma I/O. Nesse caso aqui, para programar em MicroPython, uma solução que eu achei bem interessante é utilizar o projeto Jupyter Notebook. Para quem não conhece, o projeto Jupyter Notebook ele é um ambiente bem dinâmico para programação em Python e também em outras linguagens. Ele pode ser estendido com outros kernel, que é como ele chama. Então você pode usar o Jupyter para programar em Python, Scala, Julia, várias linguagens de programação. E um dos kernels que a comunidade desenvolveu é o kernel de MicroPython. Então a gente consegue usar esse ambiente do Jupyter, que é uma página web praticamente, que a gente consegue fazer uma programação bem interativa e aí usar o kernel, que é o kernel do MicroPython. E aí a gente consegue, por exemplo, desenvolver algo para um hardware de uma forma bem dinâmica e aí depois pegar esse script que a gente desenvolveu ali e colocar no nosso microcontrolador para ficar rodando, que foi o processo que eu utilizei para desenvolver esse projeto aqui da telinha que eu estou comentando com vocês. Bom, então vamos lá para o passo a passo do que a gente precisa fazer para começar a desenvolver para MicroPython. A primeira coisa, eu já conectei o microcontrolador aqui no meu computador, né, numa porta USB, e aí é interessante a gente saber em que porta que ele está conectado, né? Então eu dou um ls/dev/tty ponto asterisco. E aí eu vou conseguir ver as portas aqui que tem no meu computador, que são portas seriais, né? E aí, no meu caso, esse meu SP32 é essa porta aqui. É TTY/USB. Então, para todo o resto aqui do tutorial, vocês vão ver que eu vou estar utilizando essa porta aqui. Agora a gente vai instalar a ferramenta que é o SP-Tool, para eu poder gravar a imagem flash nesse microcontrolador. No meu caso aqui, eu tenho Python 3 instalado no meu computador, então eu vou usar a ferramenta pip para fazer essa instalação. No meu caso aqui eu já tenho ela instalada, mas o comando é pip3 install sp-tool e aí ele vai fazer a instalação dessa ferramenta, né? Depois a gente tem que baixar a imagem do MicroPython para a gente fazer a gravação no microcontrolador. No caso, a última versão que estava disponível era a versão 1.10.
Então eu peguei a URL lá no site, e aí com o comando aqui eu vou baixar essa imagem usando o curl, que aí eu vou guardar esse arquivo que é o SP32bin, que vai ser a imagem que a gente vai gravar no nosso microcontrolador. Então, baixando essa imagem aqui, para a gente poder fazer a gravação. Bom, para fazer a gravação da imagem no ESP32, são dois comandos que a gente vai precisar utilizando a ferramenta ESP-Tool. A primeira delas, a gente vai limpar a memória flash dele. Então, para garantir realmente que não tenha nenhum lixo ou alguma coisa de outras programações que a gente utilizou essa mesma plaquinha. Então, o comando para fazer a limpeza é esse aqui, que é o ESP-Tool Erase Flash. Então, a única coisa que vocês vão mudar aí no computador de vocês é a porta, que pode variar dependendo do modelo do ESP32 que vocês estão utilizando, né? Cada modelo, cada formato, ele pode ter um chip de serial aqui diferente, e isso pode gerar aqui uma porta diferente também no seu computador. Ou, por exemplo, se estiver no Windows, a nomenclatura de portas também é diferente para ser utilizada, né? Então eu posso rodar esse comando aqui agora, Enter, e aí ele vai conectar na minha placa e fazer a limpeza da memória flash. Bom, depois disso, o segundo comando que a gente vai rodar é realmente para gravar a imagem do MicroPython, né, que a gente fez o download. Então a gente baixou essa imagem que é SP32bin, e aí agora a gente vai usar a ferramenta de novo, a ESP-Tool, especificando a porta e esse binário para fazer a gravação, né? Então, de novo, roda esse comando aqui para ele poder fazer a gravação do binário no nosso microcontrolador. Agora a gente vai instalar as duas ferramentas, que é o NumPy, que é para a gente poder escrever os arquivos dentro do microcontrolador, e também o Jupyter Notebook, né? Então o primeiro deles é o NumPy, que a gente vai usar também o pip para fazer a instalação. Então aqui no caso o comando é pip3 install Adafruit NumPy, que é uma ferramenta que a Adafruit ajudou a desenvolver. No meu caso aqui eu já vou ter instalado, né? E aí você pode rodar a ferramenta NumPy, também escolhendo a porta, e aí por exemplo vou dar um ls, que é para ele listar os arquivos que estão dentro desse microcontrolador. No meu caso aqui só tem o arquivo boot, que toda vez que você faz a instalação do MicroPython, e também toda a imagem dele tem isso, que é o script de inicialização daquele microcontrolador, que vai ser toda vez que ele iniciar, ele vai rodar esse script que é o boot.py. E depois a gente vai ver que depois do boot.py ele vai chamar o arquivo main.py, que vai ser a forma que a gente depois vai colocar o nosso script, né, para rodar ali toda vez que esse dispositivo iniciar, né, depois da parte de boot. Não é tão interessante mudar o script de boot. O ideal é você colocar esse script de main aí, e aí depois, enfim, ele vai rodar o código aí que você quer quando ele inicializar. Bom, agora para instalar o Jupyter Notebook, também é a mesma coisa. A gente tem o comando que é o pip3 install Jupyter, no meu caso aqui também eu já tenho instalado. E aí a gente vai instalar o kernel do MicroPython. Então como que a gente faz isso? A gente precisa do Git instalado no computador, e a gente vai clonar o repositório do kernel do MicroPython. Então a gente vai dar o git clone nesse repositório aqui. No meu caso, ele já tem aqui baixado, né? Então ele vai dar um erro, mas a gente já tem ele aqui. E agora a gente vai fazer a instalação desse kernel. Então o comando é pip3 install -z, que é para a gente colocar um diretório, né, que está essa biblioteca de instalação, e ele vai instalar essa biblioteca no meu computador aqui. Com isso instalado, a gente pode testar, tem um comando do Jupyter para ver quais os kernels que estão instalados, né, que é o Jupyter Kernel Spec List. E ele vai mostrar aqui o Python 3, que já vem instalado por padrão, e também está instalado o MicroPython. E aí com isso a gente consegue inicializar o Jupyter Notebook, que é a nossa ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolvimento. Essa aqui é a carinha do Jupyter, né? No caso ele abre no diretório que você inicializou ele. Então a gente vai criar um novo notebook MicroPython USB. Esse ambiente aqui do Jupyter é bem legal, que ele é, como eu falei, ele é bem interativo e dinâmico. Então você pode ir desenvolvendo seu projeto aos poucos, ir testando e depois colocar isso num script só, para que isso seja, enfim, vai rodar como projeto final no seu microcontrolador. Bom, a primeira coisa para a gente utilizar o kernel do MicroPython aqui no Jupyter, a gente precisa se conectar no microcontrolador. E aí para isso tem um comando que a gente chama que é um caractere mágico, que são comandos que começam com percentual. Então aqui no caso o comando mágico para a gente se conectar no microcontrolador é o percentual serial connect. Então vou colocar aqui o comando para vocês verem. Então com esse comando aqui eu também vou especificar a porta mais uma vez. Eu vou dar um Shift Enter e ele vai se conectar no meu microcontrolador rodando MicroPython. Então nesse momento aqui, qualquer comando que eu rode aqui, se eu rodar um print do Python, na verdade esse comando aqui, esse print está rodando dentro do meu microcontrolador. Então aqui agora eu posso fazer um desenvolvimento interativo e rodando na minha plaquinha, né? O que é bem interessante. E o legal do MicroPython também é que ele deixa você adicionar alguns blocos de documentação. Então você pode vir aqui transformar essa célula, por exemplo, numa célula de Markdown, e aí você pode fazer um comentário aqui, comentário do meu código. E aí, enfim, vira realmente uma coisa, um desenvolvimento que fica bem documentado do que você está fazendo. Bom, agora o Hello World, realmente, que a gente faz em todo o microcontrolador, é piscar um LED, né?
Talvez seja meio difícil de ver, mas nessa minha versão aqui ele tem um LED bem aqui. Esse LED azulzinho é que ele tá ligado, mas ele tem um outro LED aqui que a gente vai piscar e ele fica na GPIO 2. Bom, para a gente fazer acesso a esse pino aqui, a gente vai usar a biblioteca que é a Machine, que é do MicroPython. E aí nela a gente tem suporte a essa classe aqui que é a Pin, que é a forma que a gente tem acesso aos pinos realmente físicos desse microcontrolador. E aí a gente vai configurar a GPIO 2, que é esse LED meu aqui que está na GPIO 2, que já tem nessa plaquinha, configurar ele como um pino de saída. E aí na hora que eu executar esse LED.on, o LED aqui vai acender o outro LED azul que tem aqui na plaquinha. Então vamos ver se vai dar para ver no vídeo. Ó, acendeu a outra luzinha, e se eu dou um LED.off e executar aqui Shift Enter, ó, ele apagou. Se eu executar o ON aqui de novo, ele vai acender. Bom, agora a gente vai fazer um loop, né, um for simples, que a cada 20 milissegundos ele desliga e liga o LED aqui, né? Então, vou fazer um for aqui, vou importar a biblioteca time, né, e aí a função sleep, que é para fazer o delay, e aí a gente executa isso aqui, ele vai piscar o LED bem rapidinho, 5 vezes. Então, vocês vejam que é um desenvolvimento bem interativo que a gente pode fazer utilizando o MicroPython. Bom, agora a gente precisa fazer acesso à internet, né? Já que esse microcontrolador aqui tem Wi-Fi, e também para a gente depois utilizar essa conexão para fazer acesso à API do YouTube, né? Então, para a gente fazer essa parte de configuração e também manter separada também essas credenciais, tanto da sua Wi-Fi, né, e também a chave de API lá do Google, eu criei um arquivo config.py. Então, o conteúdo do arquivo config.py é esse aqui. E aí vocês vão preencher com a API lá do YouTube, o ID do seu canal ou do canal que você quer olhar e também do username desse canal. E aí aqui é a senha, né, da sua rede e também o nome dela. E a gente vai usar esse arquivo que vai estar dentro do microcontrolador para se conectar na Wi-Fi. E aí a forma que a gente usa para passar esse arquivo lá para o microcontrolador, a gente usa o mpy, que foi o que a gente instalou. E a gente roda esse comando que é o put, para a gente copiar um arquivo para lá. Então put config.py, que é esse arquivo aqui, mas lembrem de preencher ele antes de copiar para lá. Mas qualquer coisa é só você rodar esse comando de novo para copiar esse arquivo para o microcontrolador. Então voltando aqui, né, a gente vai colocar um comentário aqui, conexão Wi-Fi, e aí a gente vai importar algumas bibliotecas. A primeira delas é a Network, para fazer acesso à rede. Vai também importar a parte de Sleep também com milissegundos, para a gente ter um controle mais preciso. A biblioteca também vai fazer requisições HTTP, que é essa micro requests. E aí o nosso arquivo, que é o arquivo config, que dentro dele tem essas configurações de SSID, password, API key, coisas do tipo que a gente colocou nesse arquivo. Então a gente executa para importar essas bibliotecas e esse arquivo. E aí para fazer a conexão na rede Wi-Fi, a gente vai usar essa função aqui, né? Ela basicamente vai configurar a parte de Wi-Fi dele como cliente, né, para se conectar. Vai ver se ele já não está conectado à internet, se tiver ele só sai dessa função. E aí conecta utilizando esse SSID e o password que foi pego aqui no arquivo de configuração. E aí ele fica tentando conectar. Se ele tentar várias vezes e não conseguir, ele reinicia o microcontrolador. Então a gente vai executar essa função aqui e aí vai executar o connect Wi-Fi para ele se conectar na rede Wi-Fi. Aí deu uma mensagem de sucesso aí que ele conseguiu conectar na rede. Então a partir de agora a gente consegue fazer chamadas para a API externa, né? Ou no caso fazer qualquer acesso à internet. Bom, mas para continuar essa parte agora do tutorial, a gente precisa das credenciais da API do YouTube, né? Para poder fazer acesso aos dados. Eu vou mostrar para vocês como que foi esse procedimento para obter esses dados. Então primeiro a gente vem na página aqui de desenvolvedores do Google, né? E aí ele tem a parte de API do YouTube, né? E aí por aqui você consegue entrar no console de API, que é onde a gente vai poder gerar credencial para fazer acesso a essa API, né? Então aqui dentro vocês vão criar um projeto. No caso eu já tenho um projeto aqui, né? Mas vocês vão criar um projeto. E aí vocês vão vir aqui em habilitar API e serviços. E aí aqui você pesquisa por YouTube. E aí vai ter esse YouTube Data API V3. Vindo aqui, vai clicar no botão habilitar, que vai aparecer aqui. E aí depois de habilitar, você vai para outra tela que vai ser o de gerenciar. Vai ser essa tela aqui. E aí você pode criar as credenciais aqui. A gente vai criar essa credencial API Key. E ele vai gerar essa chave aqui, vocês copiem, guardem isso aí, não liberem para ninguém. No caso aqui eu vou borrar, né? E aí a gente vai clicar em restringir essa chave, para essa chave ela só poder fazer acesso ao YouTube. E aí vocês vão vir aqui, restringir a chave, e aí vocês pesquisem por YouTube, para que essa chave só possa ser utilizada para o YouTube.
E pronto, com essa chave aqui a gente pode utilizar, colocar no nosso arquivo config.py e aí a gente vai poder fazer acesso à API do YouTube. E aí aqui na própria interface da parte de desenvolvedores do YouTube você consegue testar algumas chamadas. Então, por exemplo, a chamada inicial que a gente vai fazer é essa aqui de informações do canal. Então aqui você tem, por exemplo, para buscar pelo ID do canal e aí pegar alguns dados específicos desse canal. No caso aqui eu quero acessar as estatísticas, né? Eu coloquei aqui do lado. E aí aqui é o ID do meu canal, por exemplo, vocês podem colocar outro canal. E aqui o legal é que vocês podem fazer o teste de executar essa API aqui e ver o que ela retorna. Então você pode ver até a chamada que a gente pode fazer aqui, a URL. Inclusive a gente vai usar isso para fazer essa mesma chamada no MicroPython. Bom, agora que a gente já tem as credenciais, vamos fazer acesso à API do YouTube, né? Então eu vou criar algumas funções aqui para facilitar esse acesso, né? A primeira delas, né? Essa aqui, Get Channel Stats, que aí a gente vai usar aquela mesma chamada que eu mostrei anteriormente, né? E aí, faltando uma variável aqui que é a URL do YouTube, né? A URL base da API, que é essa aqui. E aí eu vou montar a partir dessa URL base qual a chamada que eu tenho que fazer, né? Então, YouTube V3, canais, aí o ID do canal que está vindo aqui do meu arquivo de configurações. Eu quero a parte de estatísticas e aí a chave para fazer acesso é essa chave também que a gente colocou no config.py. E aí a gente vai fazer essa chamada, uma chamada get, que a gente importou também da biblioteca de requests. Vai pegar esse resultado como um JSON, né, um arquivo em formato JSON, e aí vai andar dentro dessa resposta para conseguir as estatísticas, né? Então vamos executar essa função aqui e agora a gente vai chamar essa mesma função. Vamos executar ela aqui e aí a gente já vai ter acesso a algumas informações, como a contagem de vídeos, de inscritos, e a quantidade de views no canal, né? Então ele vai fazer a chamada HTTP e vai me retornar, ó, 17 vídeos, 489 inscritos e 17 mil visualizações totais aí no canal. Então eu já consegui fazer acesso à API do YouTube. Então a partir disso aqui é só ir fazendo novas chamadas, que aí eu fui fazendo algumas para pegar os vídeos mais recentes e pegar as estatísticas de cada vídeo recente, né? Então eu vou só copiar rapidão aqui esses comandos e aí a gente vai executar para ver como fica. Bom, pessoal, agora eu já executei algumas funções que no caso pega os vídeos mais recentes e aí depois eu pego essa mesma lista de vídeos, né? E aí eu vou e executo para cada vídeo, eu pego as estatísticas dele para saber quantas visualizações eles tiveram. Vocês vão reparar que eu adicionei aqui nesse meio tempo essa biblioteca que é a GC, que basicamente é o Garbage Collector, que é a parte de limpeza de memória. Como eu falei, no MicroPython acaba que mesmo no SP32 você acaba ficando com pouca memória disponível. Então se a gente fizer muitas chamadas, uma parte mais de processamento mais pesado, é interessante você chamar o gc.collect, que é para ele recuperar mais memória aí e ficar com mais memória livre no microcontrolador. Então vocês podem ver que para cada parte aqui eu executo um gc.collect para eu ficar com mais memória disponível. Então agora eu tenho os dados aqui, a quantidade de likes, de visualizações de cada vídeo e tudo mais. E aí com isso agora a gente tem que fazer a parte de escrever na tela para mostrar aqui essas estatísticas de todos esses números que eu consegui aqui fazer acesso usando a API. Bom pessoal, essa telinha que eu utilizei aqui é essa aqui, é uma tela TFT de 1.8 polegadas e ela usa esse driver aqui que é o ST7735. Então assim, a gente precisa de uma biblioteca, né, no caso em MicroPython, que eu consiga escrever nessa tela aqui. E a biblioteca que eu encontrei é essa aqui da Adafruit, que é a MicroPython Adafruit Display, né? E aí ele tem o driver aqui, 7735, que é esse mesmo driver dessa plaquinha aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar esse arquivo .py aqui e jogar dentro da nossa placa. E aí inclusive esse arquivo aqui, se vocês olharem dentro dele, ele tem uma dependência para nessa mesma biblioteca, que é desse arquivo RGB aqui. Então a gente precisa desses dois arquivos, que é o rgb.py e o st7735. A gente vai copiar eles para o microcontrolador. Então assim, é recomendado vocês pararem aqui o Jupyter, né, porque ele não consegue ficar com dois programas conectando na mesma porta serial. Então primeiro eu vou parar o Jupyter aqui. E aí agora a gente vai baixar as bibliotecas para depois copiar para o dispositivo, né. Então a gente vai rodar de novo como a gente baixou a imagem, comando curl, para baixar o ST7735. Depois a gente vai baixar o arquivo RGB. E agora a gente vai usar o comando mpy para copiar lá para dentro. Então, primeiro rgb.py e agora o driver, que é o ST7735. Bom, então agora a gente vai listar os arquivos que estão dentro do dispositivo para ver se está tudo corretamente lá. Então tem o arquivo boot, o nosso arquivo de configuração e os arquivos de biblioteca que a gente precisa. E agora a gente vai voltar para o código para a gente poder conectar com esse display. Bom, pessoal, quando vocês fecharem o Jupyter, não esqueçam de executar, vocês têm que executar todo o script de novo aqui, né, para conectar e tudo mais.
Mas o principal é esse aqui, que é o comando mágico para realmente conectar no microcontrolador, né? Bom, agora ele executou tudo e agora a gente vai fazer a parte de comunicação com esse display aqui. Bom, esse display aqui ele usa o protocolo SPI. Tem vários sensores ou outros tipos de dispositivos que pode utilizar no microcontrolador que utilizam o protocolo SPI. Tem outros protocolos bastante conhecidos, como o I2C ou I2C, depende, cada um fala de um jeito. Tem sensores que são protocolo serial, o ART. Então, por exemplo, muitos GPS utilizam esse protocolo. Então, assim, dependendo de qual dispositivo que você vai ter que integrar, cada um vai usar um protocolo de comunicação diferente. Então, esse dispositivo aqui, ele usa o protocolo SPI. Aqui eu vou colocar mais detalhes depois no repositório do GitHub de qual foi o esquema de pinagem para conectar isso aqui, né? A gente vai listar agora aqui as portas e aí inicializar essa parte do módulo SPI para conectar nesse display, né? Então a primeira coisa aqui, a gente vai importar a biblioteca que a gente baixou, né? Essa S37735. A gente vai utilizar a biblioteca que é a FrameBuff, que é uma biblioteca do MicroPython, que basicamente você tem uma abstração para você escrever numa imagem e depois converter isso em bytes para mandar, por exemplo, para um display ou para uma imagem. Então é uma biblioteca bem interessante que ela tem algumas primitivas de escrever texto, pintar um fundo ou coisa do tipo. A gente vai utilizar isso para conseguir desenhar na telinha desse display aqui. E aí a gente vai importar também a parte de comunicação SPI, que também é da biblioteca Machine do MicroPython. Aí aqui eu vou pegar todos os pinos que eu utilizei, né, para os pinos de SPI que eu utilizei dessa placa. Então, dependendo de qual placa você utilizar ou qual esquema você pegar, você vai colocar os pinos diferentes aqui. E aí vou iniciar meu módulo SPI com esses pinos. Vou inicializar o meu display com também esse protocolo SPI e alguns pinos a mais que ele precisa. E aí já vou começar pintando ele de branco aqui no começo. Né, ele vai ficar branco aqui de toda forma. E vou inicializar um frame buffer do tamanho da tela. E aí também vou executar aqui um GC para dar uma limpada de memória. Inicializou isso. Agora a gente pode começar a brincar com a nossa telinha, né? Então eu vou criar, por exemplo, algumas cores bases aqui. Então assim, a gente vai criar umas cores aqui, né? A branca, a vermelha e a preta, que a gente vai utilizar para fazer os desenhos. E aí a gente vai usar esse comando que é o frame buffer fill, que é para encher esse frame buffer com uma determinada cor. Mas assim, mesmo depois de executando isso aqui, ainda não vai para o display. Então a gente tem que executar um comando, que é esse display bleach buffer, e aí ele vai fazer a escrita daquele frame buffer para a tela. Então eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui de pintar ele de vermelho e mandar escrever na telinha. Então ó, vai ficar todo vermelho. Eu posso pegar a cor preta aqui, escrever para esse display para ele ficar todo preto. E aí também voltar aqui o branco, ele vai ficar todo branco. E aí o que acontece? Aí com isso eu fiz uma lógicazinha aqui para ele mostrar esse texto, né, na tela, né? Então eu vou copiar aqui o código para vocês e aí vou explicando um pouco passo a passo como que foi feito. Então como eu falei aqui, ó, o frame buffer ele tem algumas diretivas, né, umas primitivas, né, de texto, de linha, de caixa. Então assim, eu fui fazendo isso e para escrever nessa tela, né? Então depois de eu executar isso aqui, de encher esse frame buffer com esses métodos, vou executar essa parte aqui e ele vai escrever as nossas informações no nosso display usando essas diretivas. Então esses foram os passos necessários para desenvolver esse projeto. Foi como eu desenvolvi, né, de forma interativa e descobrindo como utilizar as bibliotecas. E depois disso, o que eu fiz? Eu peguei todos esses comandos que, como eu mostrei aqui para vocês, escrevi um arquivo main, né, .py, pegando esses comandos aí, agrupando todos eles num script só. E a única diferença que eu coloquei aqui no final, que é para ele ficar rodando no loop, né? Então ele executa essa função main aí, ele dorme por 30 minutos, então a cada 30 minutos eu vou lá e pego esses dados do YouTube, né? E aí depois reinicio tudo. E aí isso fica rodando indefinidamente dentro do microcontrolador, né? Então depois que eu tenho esse arquivo main.py, eu posso usar o emp para copiar isso para o microcontrolador como a gente já fez, né? Então só para relembrar para vocês como fazer essa cópia, a gente vai dar o empy put main. A única diferença, gente, que isso eu tive um probleminha, na hora de copiar o arquivo main.py é legal renomear ele como /main.py. Eu tive um problema que se eu não colocasse assim, ele não inicializava junto com o microcontrolador. Então depois que eu copiar isso aqui, depois eu posso reiniciar esse microcontrolador e ele vai continuar rodando meu código. Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e do passo a passo. Se vocês quiserem mais material sobre MicroPython, aí, deixa nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos, né? E deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos dessa série aí, de passo a passo de outros projetos que eu estou desenvolvendo, né? Então não esquece aí também de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber o alerta aí de novos vídeos que a gente lançar no canal. Conto com vocês aí nos próximos vídeos e até a próxima!